Olha só, vamos pensar juntos. Um sistema de ensino no Brasil onde todo e qualquer estudante, não importa a habilidade, tem seu lugar garantido na mesma sala de aula. Parece um sonho, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no decreto que quer transformar isso em realidade e, quem sabe, mudar a educação especial para sempre. E o coração de tudo isso? Tá bem aqui, nessa frase. Isso aqui não é só, sabe, texto de lei, burocracia. É uma declaração de princípios. É a promessa de um sistema educacional que é para todos, sem exceção, inclusivo, sem discriminação e com oportunidades iguais. É essa grande visão, o norte que guia toda a mudança que a gente vai ver agora. Ok, para a gente entender bem o impacto desse decreto, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa nova política? Depois, quais são os princípios por trás dela? Aí a gente parte para a prática, como isso funciona na sala de aula, quem são os profissionais envolvidos e, por fim, como uma rede nacional conecta tudo isso para garantir que funcione. Então, vamos lá, começando pelo começo, que é o essencial, né? Afinal, o que é essa nova política? E a pergunta-chave: para quem ela foi feita? A resposta para isso já muda todo o jogo da inclusão no Brasil. Certo. Então, para quem é essa política? O foco está em 3 grupos: estudantes com deficiência, estudantes com transtorno do espectro autista e também estudantes com altas habilidades ou superdotação. E aqui tem um ponto super importante. A política considera o autismo como uma deficiência para fins legais. E por que isso é crucial? Porque garante, sem nenhuma dúvida, que esses estudantes tenham acesso aos mesmíssimos recursos e proteções. E aqui, gente, vem talvez a maior virada de chave de todas. A política basicamente diz: chega daquela ideia de escolas separadas. A regra agora é uma só e é bem clara. O lugar de todo aluno é na sala de aula comum, na escola regular. O objetivo deixou de ser separar, agora é integrar, dar o suporte que cada um precisa para que todo mundo possa aprender e crescer junto. Beleza, já entendemos o ok. Agora, vamos fundo no porquê. Uma política com essa ambição toda precisa ter uma base muito sólida, não é? Então, quais são os valores, os princípios que estão guiando essa transformação toda na educação? Pensem nesses princípios como um verdadeiro escudo, protegendo o direito à educação. Porque não é só sobre matricular o aluno na escola, é muito mais que isso. É sobre garantir equidade, lutar contra o capacitismo e qualquer preconceito, dar as ferramentas e tecnologias necessárias para aprender e, um ponto fundamental, é conectar a escola com outras áreas, tipo saúde e assistência social. É um cuidado completo, integral. E se tem uma regra de ouro que amarra tudo isso, é essa aqui. O atendimento educacional especializado, o famoso AEE, ele é sempre um complemento, um plus, nunca, de jeito nenhum, um substituto da sala de aula. Ele está ali para somar, para enriquecer a experiência na escola regular e não para tirar o aluno de lá. O ponto central, o começo e o fim é sempre a classe comum. Ok, teoria entendida. Agora vamos para a parte prática, para o como. Como é que toda essa visão bonita vira ação no dia a dia da escola? Vamos ver em detalhes agora quais são os processos e as ferramentas que fazem a inclusão acontecer de verdade, para cada aluno. Primeiro, a gente precisa entender o motor de todo esse apoio, o AEI. Pensem nele como um suporte feito sob medida. Para os alunos com deficiência ou autismo, ele vem para complementar, ou seja, para ajudar a preencher alguma lacuna e garantir a aprendizagem. Já para os alunos com altas habilidades, ele vem para suplementar, oferecendo mais desafios e enriquecendo a formação. Mas esse apoio, ele é definido como? Não é no achismo, não. Existe um processo bem estruturado para isso, em 4 passos, chamado estudo de caso. Funciona assim. Primeiro, se identificam as necessidades do aluno e as barreiras que ele enfrenta. Segundo, se analisa o contexto da escola. Terceiro, o foco vai para o potencial daquele aluno. E por último, com tudo isso em mãos, aí sim se definem as estratégias e os recursos práticos para ajudar. Agora, atenção, porque esse ponto aqui é uma verdadeira revolução. O acesso ao apoio especializado não depende mais de um laudo médico. Isso mesmo, acabou aquela espera sem fim por um diagnóstico. O que passa a valer agora são as barreiras que o aluno enfrenta na prática, no dia a dia. A ajuda é baseada na necessidade real e não num pedaço de papel. E isso, claro, acelera e muito o acesso ao suporte. E todo aquele processo do estudo de caso leva a um documento fundamental, o PAE,
o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Pensem nele como o GPS para o sucesso do aluno. É um plano de ação, obrigatório e totalmente individualizado, que vai guiar todo mundo, professor, família, profissionais de apoio, para garantir que todos estejam remando na mesma direção. Certo, mas quem coloca esse plano para funcionar? Quem está lá na linha de frente fazendo isso acontecer? Chegou a hora de conhecer os profissionais da inclusão e entender o papel crucial de cada um dentro da escola. A política define uma equipa com dois papéis bem claros, uma dupla fundamental. De um lado tem o professor da OEE. Ele é tipo o estrategista pedagógico que planeja e comanda as atividades de aprendizagem. Do outro tem o profissional de apoio escolar. Ele é o facilitador do dia-a-dia, que ajuda com mobilidade, higiene, comunicação, interação e o mais importante, os dois precisam ter formação específica para isso. Juntos, eles formam a equipa de apoio qualificada do aluno. Até aqui, a gente olhou para dentro da escola, né? Agora, vamos dar um zoom out, olhar o quadro completo. Porque a inclusão de verdade não acontece de forma isolada. Vamos entender agora como uma rede nacional foi pensada para fazer todo o sistema funcionar em harmonia. Essa rede é a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. E o que ela faz na prática? Ela une as pontas. Basicamente, ela faz com que a União, os Estados e os municípios trabalhem em conjunto. O grande objetivo aqui é criar um padrão de qualidade em todo o país e acabar com aquela história de que o direito à inclusão depende do CEP do aluno. E na prática, o que essa rede faz? Bom, ela é a espinha dorsal do sistema. É ela que garante a formação contínua dos profissionais. É ela que fortalece a produção de materiais acessíveis. Ela também monitora os dados para ver o que está dando certo, articula com a saúde, com a assistência social e, fundamentalmente, faz com que o conhecimento e as boas práticas circulem por todo o Brasil. E é aqui que a gente chega no ponto crucial. A grande sacada, a grande força desse decreto é essa visão de sistema. Ele deixa claro que a inclusão não pode depender do esforço heróico e isolado de uma escola ou de um professor. Para dar certo de verdade, tem que ser uma estratégia nacional, coordenada, com todo mundo trabalhando junto para construir um sistema de apoio que funcione. Então, fica a reflexão final, né? Com uma estrutura tão bem pensada, com princípios tão claros e com a previsão de profissionais dedicados, o que tudo isso realmente significa, na prática, para o futuro da educação no Brasil? É uma pergunta que fica para a gente pensar. E assim a gente fecha essa análise do decreto.